31º domingo do tempo comum. Obra divina não pode ficar inacabada. Nessa semana, o tema do mês vocacional é a vocação para os ministérios. Através dos ministérios, a igreja é constituída, a comunidade é formada e ganha vida pelos serviços em diferentes atividades. Temos graças aos nossos irmãos e irmãs que dedicam suas vidas ao serviço ao próximo. Na celebração de hoje, o Evangelho proclama o ministério de Pedro e nas leituras nos são apresentadas as qualidades necessárias para o exercício do poder. Contexto celebrativo. O contexto celebrativo deste domingo considera a reflexão sobre o poder, tema pertinente ao clima social e político em que se vive no país e no mundo, e a reflexão sobre a missão de quem recebe o poder. Temos o exemplo de Pedro, que recebe o poder, as chaves do céu, não para mandar e desmandar, mas para ser fundamento sólido da fé na comunidade cristã. Iluminados pela palavra, somos convidados a refletir sobre o poder e pelo poder que vem de Deus através do chamado vocacional na prestação do serviço aos nossos irmãos. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos conta que Deus coloca o poder nas mãos de Eliasim, e na leitura do Evangelho, Jesus coloca o poder nas mãos de Pedro. Identificamos símbolos relacionados ao poder, como as túnicas e chaves, etc. Porém, fica claro que o exercício do poder deve acontecer com a bondade de Deus, que ama o seu povo e atende aos mais necessitados. Qualidades para o exercício do poder sobre o povo. Neste tempo marcado por crises sociais e políticas, quando analisamos à luz da palavra de Deus, compreendendo o modo divino de entender o poder político e eclesial, percebemos que a utilização do poder como serviço harmonizador e promotor da paz é privilégio de poucas mentes. Na palavra de hoje, vemos que Deus entrega o poder a quem tem qualidades paternas. Na leitura de Isaías, Sobna foi destituído devido ao descaso com o povo, enquanto Eliasim era honesto e paternal com o povo. Por isso Deus o escolheu e o colocou à frente deles. A Bíblia descreve essas qualidades paternais: bondade no relacionamento com o povo, capacidade de educá-lo, cuidado e dedicação pela vida do povo e a necessidade de colocar limites, relacionado ao simbolismo das chaves no permitir ou negar, visando o bem-estar da vida do povo. O poder de Pedro. Ao interrogar seus apóstolos sobre o que o povo dizia sobre sua identidade, Jesus recebeu respostas de referências religiosas relacionadas a profetas e profecias. No entanto, Jesus é mais que um profeta. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa resposta de Pedro esclarece a intenção do questionamento de Jesus, resposta que mereceu elogio, porque essa revelação foi feita a Pedro por Deus. Ao mesmo tempo, Jesus o proíbe de anunciá-lo como Messias. Essa missão é para depois da ressurreição. Assim, Jesus toma a decisão de tornar Pedro a pedra da comunidade, elemento sólido, fundamento da construção da igreja, da comunidade de discípulos e missionários de Jesus. Pela fé em Jesus como Filho de Deus, Pedro recebe as chaves, símbolo da graça do discernimento pela ação do Espírito Santo, que o faz de distinguir entre bem e o mal. Iluminados pela oração, hoje somos convidados a orar pela salvação divina para nossas vidas, reconhecendo que tudo que sustenta a vida humana vem de Deus.
As orações nesta celebração reconhecem o contexto da instabilidade que vivemos no mundo. Por isso, a necessidade de interceder pelo dom da paz e da unidade para em tudo agradar a Deus. E, em meio a este contexto, rezemos também pelos governantes, rogando o dom da sabedoria para bem conduzir a população. Intenção do mês vocacional. Quarta semana. Vocação para ministérios e serviços na comunidade. Os ministérios na igreja são um exercício de serviço e não de poder. Serviço que deve ser realizado com as qualidades propostas na profecia de Isaías em favor do povo. Bondade e cuidado com a vida, conhecimento de suas necessidades e capacidade de educar colocando limites. A bondade é a virtude que deve marcar todo o serviço prestado na comunidade para a comunidade e o povo. Assim, rezemos para que os ministérios na igreja sejam obras em favor da vida plena, especialmente onde a vida está sendo machucada e é ameaçada. Compromisso concreto. A palavra de hoje nos apresenta alguns elementos que nos esclarecem sobre o exercício do poder. O primeiro compromisso é avaliar melhor o exercício de poder político sem partidarismos. O segundo exercício é evitar discussões, estresses desnecessários. Nestes momentos, façamos uma prece para que Deus tenha piedade de nós. O terceiro compromisso é um convite em nossa comunidade. Temos ministérios pastorais e grupos formados com muita gente que responde ao chamado vocacional e se dedica como servidor. Mas todos nós somos chamados para servir. Então, que Deus acorde seu coração para dedicar a algum serviço em nossa comunidade. Você pode se formar na secretaria e colocar em prática todo o ensinamento de Jesus.